o SUS tem um gap muito grande tecnológico, entendeu? Quer dizer, é um gap estrutural, é um gap longo, é um gap difícil. Eu dou o exemplo do programa da família, do primeiro atendimento no Brasil, que é feito por 350 mil assistentes, com baixa digitalização, com baixo grau de imputação de dados digitais, que a grande maioria ainda é feito à mão, esses dados, quer dizer, como é que fica a população que não tem acesso? A população fica sem acesso. A população tem um gap de um ano e meio para fazer uma cirurgia no Brasil. Mas veja, com a pandemia piorou isso. O gap, o tempo de espera na Grã-Bretanha, que é um país que também tem uma saúde pública, é de um ano e meio para você fazer um apendicite. Existem 6 milhões de pessoas na Grã-Bretanha, que é um país que tem 60 milhões de habitantes, 6 milhões de pessoas que não têm acesso cirúrgico depois da pandemia. Isso é uma fila enorme que eles estão desesperados para resolver. Por quê? Porque também não tem médico, não tem cirurgião. Quer dizer, tudo isso cria o caos. Né? O caos, e não é porque... E o sistema SUS, o sistema público brasileiro, salvou o país durante a pandemia. Se não fosse ele, nós tínhamos uma situação absolutamente muito pior, muito mais caótica do que nós temos hoje. Mas, se você quiser fazer uma consulta médica a um especialista no SUS hoje, 3 a 6 meses. E não tem jeito, mas por quê? Porque não tem profissional, porque não tem agenda, porque tem um gap acumulado com 2 anos de pandemia que não foi resolvido e que não vai ser resolvido de forma simples. Quer dizer, aí se você falar, não, você vai lá e jorra dinheiro no Ministério da Saúde. Não adianta, porque não tem profissionais da saúde para fazer esse tipo de atendimento. E aí, se não tem profissionais da saúde, por exemplo, doutor Cláudio, para fazer a cirurgia robótica, enfim, o senhor se especializou, deve ter feito vários cursos, enfim, né? Foi se formar para fazer isso. Hoje em dia, o estudante de medicina, ele já entra aprendendo a fazer essas coisas, já entra voltado a esse tipo de formação ou não, e isso resolveria, por exemplo, esse déficit que o sistema de saúde tem, principalmente o sistema de saúde pública, o SUS, né? Como é que o senhor vê isso? Vamos falar sobre formação, né? Sobre a moçada que está entrando aí para a medicina, ela tem que seguir um caminho específico, todo mundo vai ter que trilhar a tecnologia na faculdade para poder, enfim, desenvolver a profissão? Como é que é? Ou seguir a profissão? Então, o Brasil é um país que tem mais escolas, né, mais faculdades de medicina do mundo, né? Então, assim, tem se formado muitos médicos, né? No entanto, não existe um suporte, né, na saúde o suficiente para formar tantos especialistas ainda, né? Então isso daí ainda vai ser um problema, é um problema ainda do futuro ainda, né? Que falta hospitais, locais para se especializar ainda, né? Então isso daí ainda vai ter um déficit ainda, por mais que eles procurem, né? Assim, vai ter uma grande parcela, quanto mais médicos formarem, a tendência é haver mais procura pela área tecnológicas, né? Só que isso tudo vai depender de muitos fatores ainda, né? Como o Guilherme disse, assim, a área do sistema público realmente muito defasado ainda, né? As filas, ele falou de 1 ano e meio, eu via filas de 5, 6 anos, na verdade, né? Pacientes aguardando fazer cirurgias de próteses, né? E isso com a pandemia provavelmente piorou. Então ainda falta muita coisa ainda para melhorar aí na saúde do Brasil, né?